Aleluia, glória a Jesus, meus queridos. Mais um dia nós estamos juntos aqui, sentados literalmente, para aprendermos mais do Senhor, daquilo que Deus tem preparado para nós nesse dia. Eu quero te convidar para nós fecharmos os nossos olhos e nós invocarmos agora o nome do Senhor. Eu tenho expectativa de que o Espírito Santo venha com um espírito de revelação hoje sobre as nossas vidas, e isso que nós devemos clamar diante dele. Pai, obrigado a Deus porque o Senhor tem nos congregado, Senhor. Nós estamos juntos como igreja, Senhor, nesse tempo tão especial, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra seja revelada aos nossos corações, ó Deus, que o Senhor possa falar profundamente. Oro, ó Deus, por cada um dos meus irmãos, ó Deus, que estão agora conectados neste culto. Deus, que haja graça, Senhor, que haja revelação, que haja, Deus, cura, Pai, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha trazendo, ó Deus, o Teu reino, Senhor, iluminando os olhos do nosso entendimento para entender o Teu coração, entender o que o Senhor está fazendo, Pai, porque apesar das circunstâncias, Senhor, ó Deus, serem contrárias, nós sabemos que o Senhor está sentado no trono. O Senhor reina soberano sobre todas as coisas, Pai, e nós queremos ter os nossos olhos voltados para os Teus olhos neste momento. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações. Eu oro agora no nome de Jesus, Pai, para a Tua glória, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Eu quero dar as boas-vindas também para aqueles que estão assistindo o nosso culto pela primeira vez. Nós somos Paz Church e te convidamos a fazer parte dessa igreja que hoje está se reunindo online, mas a igreja é o corpo de Cristo, o corpo vivo de Cristo, que independente das barreiras, nós temos uma conexão espiritual muito forte. Então você é muito bem-vindo. Se você está pela primeira vez aqui, você pode se inscrever no nosso canal para receber todos os nossos avisos das ministrações, porque é um tempo muito importante que nós devemos estar atentos naquilo que Deus está fazendo. Hoje, se você ligar a sua TV, tem um monte de notícias a respeito daquilo que está acontecendo na Terra, mas nós precisamos primeiramente saber o que está acontecendo nos céus, o que Deus tem planejado, e é essa notícia que guia as nossas vidas, é essa notícia que nos dá esperança. E hoje nós estamos começando uma nova série aqui de ministrações e tem como tema a preparação da noiva. Nós moramos no Japão, como muitos sabem, durante 4 anos, e o Japão é um país que acontecem muitas coisas lá, é um lugar assim muito instável, então tem muito terremoto, tem furacão, tem tornado, tem tempestade, tem muita coisa no Japão. Isso tudo fez com que o japonês se tornasse muito precavido, então eles vivem preparados para qualquer coisa. Por exemplo, é comum numa casa de um japonês ter um armário na porta, e esse armário tem algumas coisas básicas de primeiros socorros, inclusive um fardo de água mineral, porque não pode faltar, porque se der um terremoto, a água do mercado vai sumir, a água vai ser cortada, então eles precisam ter isso já na porta. E como nós nos mudamos para lá, a gente também mantinha na porta da nossa casa, no armário, um fardo de água mineral. Nunca precisamos usar, mas nós estávamos preparados caso nós precisássemos usar essa água. E também no último ano que nós estávamos lá, no ano de 2018, foi um ano onde o Japão inteiro, especialmente Tóquio, mais precisamente Tóquio, começou a se preparar para as Olimpíadas. Então, tantas obras, você passava em Tóquio, era obra para todo lado, era um canteiro de obras, porque as pessoas estavam se preparando, o governo se preparando para receber esse mega evento que são as Olimpíadas. Então, construíram estádios, reformaram ginásios, construíram pontes e arrumaram estradas e modificaram muitas coisas lá, esperando essas Olimpíadas, que de fato é um evento, talvez o maior evento esportivo que existe hoje no planeta, são as Olimpíadas. E eles se prepararam para um evento inadiável. Só que o que aconteceu? O evento foi adiado, existe a chance, inclusive, de ser cancelado. Então é interessante como os homens tem esse foco de se preparar para aquilo que vai acontecer, mas nem tem convicção de fato, não dá para ter certeza se vai acontecer. Quantas coisas nós nos preparamos e aquilo não acontece. Mas existe, queridos, um compromisso, ou existe um evento que esse certamente vai acontecer. E infelizmente muitas pessoas não se prepararam e vão ser pegos de surpresa nesse evento. Eu quero falar sobre isso hoje.
Então, para iniciar aqui, eu queria falar de dois eventos. Um nome bem complicado, que fala a ira do Cordeiro, que está lá em Apocalipse capítulo 6, verso 15 a 17. Vamos lá, esse texto diz o seguinte: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então aqui João está escrevendo a respeito de um evento futuro, e um evento que tem dia e hora marcada. Nós não sabemos esse dia e essa hora, mas que fatalmente vai acontecer. E segundo João viu aqui, ele pegou de surpresa os reis, os poderosos, os ricos, os pobres, os escravos, os livres, ou seja, uma multidão de pessoas de todo mundo foi pego de surpresa e de repente encarou o dia da ira do Cordeiro, onde todo homem vai chegar diante de Deus e vai prestar contas de todas as suas escolhas. Mas tem outro evento que também vai acontecer quase que simultâneo com esse, que é um outro evento glorioso, que a Bíblia também chama, aqui tem o nome do Cordeiro, mas nesse caso não é a ira do Cordeiro, mas são as bodas do Cordeiro, ou casamento do Cordeiro, que está lá em Apocalipse capítulo 9, versos 5 a 8, diz assim: e do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês e os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouviu que parecia ser uma voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemo-nos, demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou, e a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então nós vemos esses dois eventos que já estão marcados, que João já viu, e isso aqui não vai ser adiado e não vai ser cancelado. Esses dois eventos vão acontecer. E eu quero focar mais no segundo evento. O primeiro evento, como eu disse, que é a ira do Cordeiro. Quem vai enfrentar isso? Aqueles que não reconheceram Jesus como Senhor, aqueles que não foram lavados antes no sangue do Cordeiro, porque primeiro o Cordeiro se manifestou, que é Cristo, para tirar o pecado do mundo, conforme João Batista apresentou Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a primeira manifestação do Cordeiro foi exatamente para isso, para tirar o pecado do mundo. Aqueles que olham para Ele são iluminados, aqueles que se converteram a Ele, aqueles que se voltaram a Ele, aqueles que se arrependeram do pecado e que têm Jesus como Senhor, esses são lavados no sangue do Cordeiro e certamente não vão enfrentar a ira do Cordeiro, porque a segunda manifestação aqui que João descreve já não é mais o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas é o Cordeiro que vai vir como juiz. Então é a ira do Cordeiro sobre aqueles que não estão lavados com o sangue do Cordeiro. Mas aqui, então tem esse segundo evento, que é um evento específico para a igreja, que chama as bodas do Cordeiro. Então é um momento onde a igreja vai ser recebida como a noiva desse Cordeiro. E aqui está dizendo esse texto, como nós lemos, fala que a noiva já se preparou para esse dia. Então, queridos, o momento que nós estamos vivendo agora, que nós estamos vivos nessa terra, que nós fazemos parte da igreja de Cristo, é o momento de preparação para esse dia, o dia mais magnífico da história vai ser esse. Por isso nós precisamos ter a visão desse dia, precisamos ter a revelação desse dia e nós temos que ter o posicionamento correto de preparar-nos para esse dia. Por isso que a série aqui chama A Noiva Preparada, porque como igreja e como pastor nós temos esse chamado de preparar a noiva, de equipar a noiva para esse dia maravilhoso, esse dia glorioso, para que nós não sejamos pegos de surpresa, para que nós possamos de fato estar preparados quando esse dia chegar. Agora a pergunta é quando isso vai acontecer? Quando esse dia vai chegar? Eu quero fazer uma conta com você aqui
para desmistificar um pouquinho essa questão. Quando esse dia vai chegar? Nós não sabemos o dia, mas eu quero fazer uma conta para você. Eu vou me usar como exemplo. Eu tenho hoje 53 anos. Eu creio que eu vou viver pelo menos 100 anos. Então, suponhamos que eu vou viver 103 anos. Então, significa que, na pior das hipóteses, o tempo maior que vai demorar para esse dia chegar, para mim, são 50 anos, onde eu vou ter 103 anos. Então, Jesus pode voltar amanhã, pode voltar daqui a um ano. Ou eu posso ficar vivo 50 anos e daqui a 50 anos, para mim, vai ser esse dia. Por quê? Porque o dia que nós morremos, a Bíblia fala que o tempo já não tem mais domínio sobre a nossa vida, porque nós passamos para uma outra dimensão, que é a dimensão da eternidade. E na dimensão da eternidade, a Bíblia diz que um dia para Deus vale como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Essa é a dimensão da eternidade. O tempo não é contado como nós contamos hoje. Então, se nós morrermos em Cristo antes da volta de Jesus, vai ser como um abrir e fechar de olhos, um piscar de olhos, e nós já vamos estar nas bodas do Cordeiro. Então, nós temos um tempo para nos preparar para esse dia. Mas nós sabemos, queridos, que de fato esse dia está muito próximo. Eu creio com todo o meu coração que eu vou ver esse dia chegar ainda vivo nessa terra. Eu vou ter o meu corpo transformado, receber um corpo novo, que é exatamente o modelo do corpo de Cristo Jesus, porque Jesus, a Bíblia fala que ele ressuscitou e ele recebeu um corpo glorificado. Apesar dele ter as marcas na sua mão, esse corpo de Jesus era um corpo que podia viajar no tempo, podia viajar de um lugar para o outro sem precisar pegar nenhum meio de transporte. É o corpo glorificado que Deus preparou para nós. Então esse dia vai chegar e nós estamos vendo os eventos que nós estamos vivendo exatamente agora, esse tempo de pandemia, é um tempo de chacoalhar da terra para que nós possamos olhar para aquilo que é eterno. Então é o momento para a igreja ser reavivada e apressar esse preparo para esse dia. Agora, uma pergunta que eu te faço, eu queria que você, de fato, pensasse nessa questão agora, nessa pergunta que eu vou te fazer, qual a resposta você me daria? E essa pergunta é o seguinte: se você soubesse que esse dia ia chegar, o grande dia do Senhor, seria daqui uma semana, a minha pergunta é, o que você mudaria na sua vida hoje? Tem alguma coisa que você mudaria? Você fala, Jesus vai voltar na semana que vem, tem dia e hora marcada. O que você mudaria na sua vida? Essa pergunta é muito importante nós pensarmos, porque se a sua resposta foi o seguinte, puxa, eu tenho bastante coisa para mudar, ou eu tenho alguma coisa para mudar, eu diria que essa é a resposta errada, porque a resposta correta mesmo seria o seguinte, eu não tenho nada para mudar. Isso significa que eu estou preparado para esse dia. Agora, se eu tiver qualquer coisa para mudar, isso indica que eu não estou preparado para esse dia. E isso é um indício que eu já estou atrasado, porque esse dia pode ser hoje e nós temos que estar sempre preparados. Então, por isso que eu quero ministrar essa série aqui com princípios básicos e fundamentais para que nós possamos alinhar o nosso coração com aquilo que Deus está fazendo, para que esse dia não nos pegue de surpresa. E tem uma parábola que Jesus conta em Mateus capítulo 25, que nos dá uma ideia dessa questão de estar preparado ou não preparado para esse dia das bodas do Cordeiro. Está lá em Mateus 25, verso de 1 a 13, que é a parábola das 10 virgens. Vamos ler lá, Mateus 25, de 1 a 13. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Dei-nos a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam
preparadas. Notem aqui essa frase, a que estavam preparadas, entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as virgens imprudentes dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então está aqui uma parábola bem chocante e que fala da diferença entre aqueles que estão preparados e os que não estão preparados. E nesse caso, as noivas que estavam preparadas, elas tinham o óleo extra, elas tinham o óleo que mantinham a lâmpada acesa. Essa lamparina era uma lamparina onde o combustível que dava luz era o óleo. Se faltasse esse combustível, ficaria em trevas. Isso aqui, queridos, serve muito de alerta para nós. Jesus, ele, um pouquinho antes dessa parábola, em Mateus 24, ele fala sobre os sinais da volta do Filho do Homem, do dia do Senhor, e ele fala que a fé de muitos esfriaria. Então mostra exatamente esse óleo, o combustível da vida cristã, o Espírito Santo que mantém a nossa lâmpada acesa. É essencial nesse processo de preparação. Então o alerta que Jesus diz aqui é que parte da igreja, segundo o que Jesus está dizendo nessa parábola, parte da igreja não estará preparada para esse dia das bodas do Cordeiro. E quem não estiver preparado vai ser um dia muito triste, mas quem estiver preparado vai ser o dia mais glorioso de toda a história. E como eu quero que você e que todos nós como igreja estejamos plenamente preparados, eu quero usar aqui essa série para trazer alguns alertas de como nós devemos nos preparar. Então, queridos, Jesus usa essa figura da noiva e o noivo. Ele usou nessa parábola aqui a figura das 10 virgens, que eram aquelas que estavam se preparando para o casamento, mas 5, infelizmente, não estavam preparadas para a hora X. E Jesus usa essa figura porque, obviamente, uma moça, isso em qualquer cultura, pode ser na cultura brasileira, em qualquer cultura, pode ser no Oriente também, uma moça que, por exemplo, coloca um anel no seu dedo e está noiva, o foco da vida dessa moça até o dia do casamento é se preparar para esse dia. Nós vemos que a cerimônia de casamento, normalmente, existe todo um glamour, independente da condição financeira, porque há um preparo para isso, há uma expectativa, há um foco voltado para isso. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar hoje, e nós vamos focar bastante nisso aqui, nessa festa do casamento, é o nosso foco voltado para esse dia, a nossa visão voltado para esse dia, a nossa esperança voltado para esse dia, a nossa expectativa voltado para esse dia. Eu quero te dizer, querido, o Espírito Santo está falando conosco hoje e Ele quer chamar nossa atenção e descortinar na nossa frente esse dia para gerar uma expectativa, gerar uma reação no nosso coração e automaticamente gerar o preparo, que nós não nos distraiamos com nada, mas nós tenhamos o foco voltado para esse dia. E para isso, nesse ponto eu quero ler com você aqui Mateus capítulo 6, o versículo 33, que é um texto bastante conhecido, nós temos lido bastante esse texto aqui, mas é um tema central dentro dos evangelhos, na ministração de Jesus, que é o seguinte, Mateus 6,33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Depois, se você quiser ler todo o contexto, todas essas coisas, Jesus estava falando exatamente a respeito do motivo das pessoas se levantarem de manhã e deitarem tarde. Qual que é o motivo? É trabalhar para a sua subsistência, para construir, para ter alguma coisa, para ser alguém nessa terra, para ser uma pessoa de respeito nessa terra, né? Você pode pegar uma criança pequena, né? Os pais já incutem no coração dessa criança o que você vai ser quando crescer. Então o foco está na vida profissional e normalmente uma criança, normalmente ela vai sempre falar de algo assim que seja um glamour. Eu quero ser um astronauta, ou eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro, e todas essas coisas são coisas muito boas, são objetivos muito bons na vida, mas esses objetivos são coisas que simplesmente mantêm a nossa vida nessa
terra. E Jesus não está dizendo que nós não devemos fazer tudo isso, mas ele está dizendo o seguinte: isso não é o principal. Nós devemos fazer isso sempre com uma lente nos nossos olhos, que é a lente do reino de Deus, que é o dia do Senhor, que é o dia das bodas do Cordeiro. Eu devo ter isso muito forte no meu coração, e baseado nisso é que eu tenho que tomar as minhas atitudes. Eu me lembro quando eu era criança, tinha um programa de TV, é um dos programas do Silvio Santos, né? O Silvio Santos continua ativo aí até hoje nos seus programas de auditório, mas ele tinha um programa que ele fazia com escolas, e eu tinha a maior vontade de ir nesse programa, nunca fui, mas eu assistia às escolas que estavam lá. E esse programa era, eu não lembro se o nome era esse, mas era Troca ou Não Troca, era o nome do programa. E como alguns da minha era vão lembrar disso, o que acontecia? Ficava aquela criançada toda no auditório e uma criança era escolhida para ir dentro de uma cabine. E ela ficava dentro de uma cabine fechada. Ela não tinha contato com o mundo exterior, não sabia o que estava acontecendo no mundo exterior, mas ela tinha uma tarefa. Todas as vezes que acendesse uma luz dentro dessa cabine, ela tinha duas opções: ou ela dizia sim, ou ela dizia não. E a voz dela era ouvida fora dessa cabine. Só que o que estava acontecendo fora dessa cabine? Estava lá o Silvio Santos, por exemplo, ele pegava... ele começava o jogo lá, ele pegava, por exemplo, um pirulito na mão. E ele gritava: você aceita ou não aceita? E a criança não sabia o que ele estava dizendo. Acendia a luz, ela tinha que dizer sim ou não. Então suponhamos que a criança dizia sim, então ela ganhou um pirulito. Aí a segunda coisa, ele ia chegar e falar: você troca esse pirulito por uma bicicleta? E a criança não sabia o que estava acontecendo. Acendeu a luz, ela tinha que gritar sim ou não. E as crianças que estavam fora, estavam assistindo, entravam em desespero e falavam para ela: troca, troca, troca. Mas ela não sabia, ela não ouvia isso. Ela via a luz acendendo, ela dizia não. Então ela deixou de ganhar a bicicleta e ela ficava com o pirulito. Então isso ia acontecendo até chegar no final, que acabava aquele jogo e ela ia receber o prêmio que ela escolheu nas escuras, né? E quem estava de fora olhando aquilo ficava em desespero, que muitas vezes, na maioria das vezes, as crianças saíam de lá com uma bala, com um biscoitinho, com um pirulito, e deixavam os grandes prêmios. Por quê? Porque não estava enxergando o que estava fora. Essa visão, para mim, essa história me lembra muito isso aqui. Se nós tivermos a visão, se nós fizermos as nossas escolhas nessa terra, baseado nesse dia, se nós estivermos nos preparando para esse dia, a gente não vai trocar por nada o privilégio de fazer parte das bodas do Cordeiro. Tem uma história que eu quero ler com vocês também, está lá em Mateus capítulo 19. Nesse capítulo nós vamos ver uma parte da história, mas uma parte que a gente não vai ler é o momento onde um jovem, muito bem intencionado, ele chegou para Jesus e ele falou: mestre, o que eu faço para ganhar a vida eterna? E a Bíblia mostra que Jesus, alguma coisa naquele jovem atraiu Jesus. A Bíblia fala que Jesus amou aquele jovem. E Jesus fez uma proposta para ele que nós vemos poucas vezes Jesus fazendo. Jesus convidou esse jovem para fazer parte do seu grupo de discípulos. Ele tinha o privilégio de fazer parte do time de Jesus. E ele tinha que dizer sim ou não. E para ele foi mais ou menos como o troca não troca do Silvio Santos, foi meio na escura, porque Jesus disse para ele, porque Jesus amou muito esse jovem, Jesus falou para ele o seguinte: cara, faz o seguinte, pega tudo que você tem, dá para os pobres e vem e você vai receber um tesouro no céu. A Bíblia fala que aquele jovem olhou para a sua riqueza, ele não enxergou o que Jesus estava apresentando para ele, e sabe o que ele fez? Ele disse não. Na hora do troca, não troca, ele diz não para Jesus. Eu não vou vender as minhas coisas, eu vou continuar com as minhas coisas. E ele foi embora. E ele, naquele momento, ele perdeu essa oportunidade de receber aquilo que Jesus estava dando para ele, ainda que para ele o custo parecia ser muito alto. No meio desse mesmo panorama, lá no versículo 27, nós vamos ver agora Mateus 19, de 27 a 30, os discípulos estavam assistindo essa cena, né? E Pedro, vendo tudo isso, ele fez uma pergunta para Jesus. Olha lá no versículo 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós receberemos? E Jesus lhe disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem,
quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vocês se assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então está aqui Pedro vendo toda essa história, vendo esse diálogo de Jesus com esse jovem rico, ele ficou muito empolgado, ele falou: Senhor, mas nós deixamos tudo, o que a gente vai receber? E Jesus não ocultou dele o prêmio, mas ele tinha que crer, ele tinha que enxergar esse dia. E aqui Jesus falou para ele: vai ter um dia, Pedro, que você e todos os discípulos que me seguiram, que abandonaram tudo, vocês vão sentar em tronos para julgar. Olha que coisa incrível. Se nós formos ver Apocalipse, o livro de Apocalipse fala sobre isso, fala sobre o julgamento das nações, onde esses que seguiram Jesus vão se assentar em tronos para julgar as nações. Fala para mim, fala se nesse troca, não vale a pena dizer não para o mundo, dizer não para todas as coisas. E foi exatamente o que os discípulos fizeram. Mas eu quero dar só um vislumbre para vocês aqui do que a Bíblia fala a respeito dos discípulos de Jesus, desses apóstolos de Jesus, em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Aqui João descreve essa manifestação da Nova Jerusalém. A Bíblia fala que João viu descendo dos céus como uma noiva ataviada para o seu noivo. É uma cidade estabelecida na terra, ou o reino de Deus que é estabelecido na terra. Olha o que vai acontecer, a honra que os discípulos, os apóstolos vão ter, e que aquele jovem rico perdeu essa oportunidade porque disse não para Jesus. Está em Apocalipse 21, 14, fala assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre esses fundamentos estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então o jovem rico disse: não, eu não quero, eu quero ficar com a miséria desse mundo, com a minha poupança, aquilo que eu adquiri, a herança que eu recebi dos meus pais. E essa herança não valeu nada para ele, valeu durante um tempo, onde ele tinha que comer, beber, mas Jesus também proveu para os discípulos a comida, a bebida e tudo mais. Mas eles ganharam nessa terra e ganharam também no reino de Deus. Então, queridos, quem tem a visão, essa visão do reino de Deus, quem está se preparando, quem tem essa expectativa com esse dia, o dia das bodas do Cordeiro, não vai se iludir com as coisas deste mundo, não vai se iludir com as propostas deste mundo, vai pegar tudo o que tem neste mundo e colocar a serviço do reino de Deus, porque isso, quem tem visão para isso, quem enxerga esse dia, vai ter essa posição. Eu quero agora ver com vocês aqui a história de duas igrejas que João escreve a respeito delas em Apocalipse. É a igreja de Esmirna versus igreja de Laodiceia. Existem alguns paralelos entre essas duas igrejas que nos mostram exatamente o que é o foco nessa preparação para esse dia. Tá lá, a primeira está em Apocalipse capítulo 2, verso de 9 a 11, Jesus falando a respeito dessa igreja de Esmirna. Diz o seguinte: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aqui, queridos, se nós não tivermos a visão desse dia das bodas do Cordeiro, a gente vai ficar preocupado, porque Jesus não promete para essa igreja aqui, a igreja de Esmirna, que é a figura da igreja sofredora e a igreja que de fato sofreu, que essa foi uma igreja que existiu e uma igreja que foi altamente perseguida, a história nos mostra isso. E eles eram considerados por aqueles que estavam vendo: coitadinho deles, olha só o que eles estão sofrendo, olha só a luta que eles estão passando. Então eles eram olhados dessa forma pelas pessoas que tinham a visão da terra, mas quem tinha a visão do céu, que foi Jesus, Jesus diz o seguinte: eu conheço a sua pobreza, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês não são pobres coisa nenhuma, vocês são ricos. Mas aqui nesse caso,
Jesus não promete livramento na hora da tribulação. Ele fala que, inclusive, que alguns iam ser lançados na prisão, alguns iam morrer, alguns iam passar por uma tribulação de 10 dias. Jesus não fala assim, eu vou chegar e vou livrar vocês dessa tribulação. O que Jesus disse para essa igreja? Na preparação para o dia das bodas, eu digo para você, seja fiel até a morte. Sabe, querido, se nós olharmos a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, tem muitas promessas eternas, mas eu nunca vi Deus fazendo uma promessa para quem não é fiel até o fim. A perseverança é uma virtude que só se caracteriza como virtude mesmo, quem é perseverante ou não, no fim, depois da morte. Porque aqui a Bíblia está dizendo, não seja fiel até 90% do seu tempo nessa terra. Não, seja fiel até o fim. A perseverança vai ser premiada. Os perseverantes vão ser premiados com esse dia nas bodas do Cordeiro. Então, quando nós temos esse foco, o foco no reino de Deus, isso vai gerar em nós perseverança. O foco gera perseverança. Agora, aliás, tem um último versículo aqui. Seja fiel até a morte, ele lhes daria a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então Jesus faz uma comparação entre a primeira morte, que ele não ia livrar esses daqui da primeira morte, mas ele ia livrar da segunda morte. E o que isso significa? A primeira morte, queridos, é um tempo curto. Agora a segunda morte é a morte eterna. E Jesus está dizendo, aquele que perseverar até o fim não sofrerá o dano da segunda morte. Agora vamos fazer um paralelo com uma outra igreja também, e aqui serviria muito bem, eu diria que a igreja de Esmirna se compara aqui com as virgens prudentes, que tinham óleo excedente. Mas agora nós vamos ver a igreja de Laodiceia, que se compara com as virgens loucas. E olha o que Jesus diz à igreja de Laodiceia. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que possa ver. Então você percebe o paralelo entre essas duas igrejas? A primeira, aos olhos humanos, era pobre, mas Jesus diz, vocês são muito ricos. Agora a segunda era uma igreja rica, não tenho falta de nada, está tudo bem comigo, mas perderam a perspectiva do dia da festa do casamento. Começaram a colocar os seus olhos, a sua expectativa simplesmente nessa terra. Começaram as buscas só por coisas dessa terra. E Jesus disse para essa igreja, vocês são pobres, cegos, desgraçados e nus. Olha a visão que Jesus tem. É uma palavra muito dura e interessante que isso está no capítulo 3. E Jesus termina esse capítulo com aquele versículo famoso, aliás, termina a história dessa igreja com aquele versículo famoso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém tem ouvido, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que eu entrarei e cearei com ele. Então mostra que Jesus estava exatamente do lado de fora. Então, queridos, esses dois paralelos, uma igreja que está focada no dia das bodas, ainda que passe por grandes tribulações nessa terra, isso não mexe com o ânimo, não mexe com a perseverança. Agora, uma igreja que, nesse caso de pessoas que eram ricas nessa terra, mas perderam o foco no reino de Deus, Jesus vê essas pessoas como pobres, miseráveis, cegos e nus. Agora, dentro dessa história da igreja de Esmirna, tem uma história escrita nos livros da história da igreja, isso não está na Bíblia, mas nos livros da história da igreja, fala de um homem chamado Policarpo, que ele era exatamente bispo da igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna estava sofrendo uma perseguição muito terrível. E o bispo dessa igreja, ele foi acusado, e a acusação que fizeram contra ele era passivo de morte. E qual que era a acusação? Olha aqui, eu vou ler para vocês. A acusação contra o bispo de Esmirna, que era Policarpo. Uma multidão gritou de forma incontrolável em alta voz, dizendo: este, Policarpo, é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor dos nossos deuses, que ensina que ninguém deve oferecer sacrifícios e adorar.
Olha a acusação que fizeram contra ele. Quem dera todos nós, como igreja, como cristãos, tivéssemos essa acusação pesando contra nós, a acusação do inferno, dizendo: esses caras aí têm desviado pessoas do inferno, têm feito pessoas parar de adorar a ídolos para adorar um único Deus, têm convertido muitos do caminho do erro para o caminho da salvação. Era essa a acusação contra Policarpo. Só que aí, por causa dessa acusação, veio lá o cônsul de Esmirna e ameaçando queimá-lo vivo, que a pena para ele é que ele ia ser colocado numa fogueira e queimado vivo. Aí, olha o que Policarpo disse para ele quando ele ameaçou. Diz o seguinte: você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno, reservado para os ímpios. E aí Policarpo ainda provoca: porque você está demorando, faça o que lhe agradar. Então isso é muito incrível. Olha a diferença de alguém que tinha o foco no reino, que estava enxergando esta festa, as bodas do Cordeiro. Nem o fogo dessa terra pode apagar e desviar uma pessoa desse foco, porque ele estava vendo exatamente também de um outro lado a ira do Cordeiro. Ele falou para o procônsul: você está fazendo isso, essa ameaça, é porque você não conhece a ira do Cordeiro. Você não conhece a ira de Deus que vai cair sobre os ímpios, que vai cair sobre o mundo, sobre aqueles que não confessam Jesus como Senhor, sobre aqueles que não estão preparados. Você não conhece, você vem com essa ameaça sobre mim, então vai, faça o que você tem que fazer. E de fato esse homem foi martirizado e foi queimado em praça pública. Por isso que Jesus estava alertando sobre essa igreja, uma igreja que de fato estava passando por uma tribulação terrível, mas eles iam para essa tribulação de peito aberto, porque eles estavam enxergando, o foco deles era um só, o dia das bodas do Cordeiro. É por isso, queridos, que Paulo orava, uma oração que nós temos feito aqui, e nós temos orado por todos os cristãos, que está lá em Efésios 1:18. Peço que Ele, o Senhor, ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, se nós tivermos os olhos iluminados para enxergar esse dia, nós vamos nos preparar hoje. Não vamos deixar nada para a semana que vem, eu não vou deixar nada para amanhã. Hoje eu quero estar preparado para esse dia. Hoje eu quero que o meu coração esteja cheio da expectativa das bodas do Cordeiro, que nós vamos ter essa aliança eterna com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso, queridos, eu quero terminar aqui dizendo para você que eu não posso aqui prometer para você que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar bem nessa terra, né? Nós estamos vivendo esse tempo de Covid, de quarentena, e algumas pessoas se apressam para dizer: não, calma, tudo vai ficar bem. Eu creio sim que tudo já está bem para aqueles que estão em Cristo, mas nessa terra eu não posso dizer para você que as coisas vão ficar boas, não. Porque se eu dissesse isso, eu estava indo contra aquilo que a Bíblia fala. Mateus 24, Jesus, que é quase que ali as últimas orientações de Jesus antes da sua morte, Jesus dá uma série advertência e orientação e profecia a respeito dos últimos dias. E ele usa uma palavra lá no versículo 8 de Mateus 24, 8, quando ele fala sobre uma série de eventos, ele fala sobre pestes, ele fala sobre fome, ele fala sobre guerras, ele fala sobre perseguição, ele fala sobre tantas coisas, mas ele diz o seguinte: todas estas coisas são os princípios, são o princípio das dores. E o que é essa palavra, o princípio das dores? Jesus estava usando uma palavra aqui, no grego era exatamente a mesma palavra usada para dores de parto. Então as mulheres que já tiveram parto normal, sabem disso. Eu acompanhei a Márcia nesse processo, e era um processo assim, que o começo das dores de parto, especialmente no primeiro filho, a Márcia estava super animada, né, com essas primeiras dores de parto, né, a barriga começava a ficar dura, ela ficava, uau, tá chegando na hora, e começava uma dorzinha ali, mas essa dor passava. Depois no segundo dia, de novo, essa dor passava. Depois no terceiro dia, de novo, essa dor passava. Chegou uma hora que o intervalo entre uma dor e outra começou a diminuir, até que chegou no auge da dor de parto, que a Márcia mandou até eu sair de perto dela. Eu queria acalmar ela, falar: filha, ora em línguas. E tal. Para, eu não quero orar em línguas, coisa nenhuma, tá doendo demais, você não sabe. E eu falei: ixi, o negócio tá ficando feio. Porque era exatamente o processo de dar à luz
a um filho. Então Jesus está usando a mesma palavra aqui, é o começo das dores de parto. Então se começou, vai chegar o momento que vai dar a luz. Então eu não posso dizer que nessa terra as coisas vão ficar melhores. Seria irresponsabilidade minha dizer isso para você. Em Cristo, mesmo que a situação esteja crítica, a Bíblia fala que nós podemos abrigar na sombra do Onipotente. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós não precisamos temer o dia mau, mas eu não posso ter expectativa que as coisas nessa terra vão melhorar, porque nós temos essa praga agora. E eu não quero ser aqui profeta do caos, mas é a Bíblia que diz que nós vamos ter outras pragas. E sabe por que isso acontece? Porque Deus está chacoalhando o mundo para nos dar oportunidade de olhar para aquilo que é eterno. E nós como igreja, nós somos chamados a nos prepararmos para esse dia. E o ponto número 1 do nosso preparo é foco. Ter bem claro na nossa vista, nos nossos olhos, esse dia, o dia glorioso das bodas do Cordeiro. Isso, queridos, traz um fogo para o nosso coração. Nós nunca seremos pessoas mornas como foram os membros da igreja de Laodiceia, onde Jesus diz: vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Por quê? Porque perderam o foco, perderam a expectativa. A expectativa passou a ser só nessa terra, e muitos cristãos vivem assim. A expectativa é tanto nessa terra que até a vida de oração é só para coisas nessa terra. E quantas vezes as pessoas ficam decepcionadas se Deus não os prospera nessa terra. Eu sei que Deus tem muitas promessas sim para nós nessa terra, mas para aqueles cujo foco estão no reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, eu quero encerrar aqui nessa primeira ministração dessa série de ministração, A Noiva Preparada. E a minha expectativa é que todos nós possamos esperar esse dia, e um dia nós vamos chegar diante de Cristo como uma noiva preparada, e Ele vai abrir as portas e nós vamos entrar para as bodas do Cordeiro. Glória a Jesus. Quero te convidar agora a fechar os teus olhos e vamos meditar um pouquinho nesse tempo aqui. Nós vamos orar sobre isso. E a pergunta que eu fiz lá no começo, eu volto a fazer essa pergunta agora. Se Jesus fosse voltar na semana que vem, o que você mudaria? O que você mudaria na sua vida? Como eu disse lá no começo, a resposta correta é dizer nada, porque eu só tenho um sonho, só tenho uma visão, só tenho uma expectativa. O dia das bodas do Cordeiro. Eu quero estar bem preparado para isso. Essa deveria ser a resposta. Mas se a sua resposta não foi essa, ainda dá tempo. Esse é o momento que você pode voltar o seu coração agora. Se você estava com o seu coração pesado pelas coisas dessa terra, queridos, agora coloque a sua expectativa no Senhor. Coloque o reino de Deus como foco do seu coração. No nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Pai, obrigado a Deus porque o Senhor tem iluminado os olhos do nosso entendimento, Senhor, para nós enxergarmos, para nós termos a nossa expectativa no lugar certo, Pai. Por isso eu quero, Deus, que agora, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Senhor, que ela esteja completamente preparada para fazer parte, Senhor, desse time, Senhor, das noivas ou das virgens prudentes, Senhor, aquelas que tinham azeite de sobra, Pai, que fazem parte, Senhor, deste grande dia, as bodas do Cordeiro. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer clareza, revelação agora, arrependimento, Senhor, onde nós temos que nos arrepender, Pai, para que nós sejamos sempre, Senhor, sempre preparados para esse dia e que nós tenhamos expectativa nesse dia. Eu oro e abençoo, Senhor, no nome de Jesus, Pai, para a Tua glória, Senhor. Aleluia. Eu quero orar também, você que está assistindo hoje, talvez o culto pela primeira vez, talvez você está passando por aqui, foi convidado, recebeu o link e você está ouvindo essa palavra e algo está queimando dentro do seu coração. Eu quero dizer, queridos, que essa palavra é para você sim. Talvez você não entendeu muitas coisas, mas uma coisa essencial é importante. Você entender que Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a oportunidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados e sermos lavados dos nossos pecados é agora. Aqueles que foram lavados
no sangue do Cordeiro, são aqueles que vão participar depois das bodas, da festa do casamento do Cordeiro. E nós podemos fazer isso entregando a nossa vida a Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados. Se você quer tomar essa decisão agora, eu te convido também a fechar os seus olhos e você repetir comigo essa oração de decisão no seu coração, no nome de Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado pela revelação que o Senhor traz ao meu coração. Eu reconheço que eu preciso do seu perdão. Eu me arrependo de viver a minha vida completamente independente de ti. Mas hoje eu me rendo a Cristo Jesus e confesso Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. E eu recebo o perdão dos meus pecados e a minha salvação pela fé, no nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns se você fez essa decisão. Você agora faz parte dessa noiva que está se preparando para esse dia. E é muito importante você estar conectado com a igreja. Você está vendo o número aí na tela, que é o nosso WhatsApp. É a forma de nós pastorearmos as pessoas à mesma distância. Você pode mandar o seu nome dizendo: eu fiz essa oração e nós vamos orar por você e nós vamos te conectar num dos nossos lives. Nós temos as nossas reuniões pequenas que acontecem durante a semana, também virtualmente por hora. E você pode fazer parte de um desses grupos e ser edificado. Então manda o seu telefone aqui e faça parte conosco dessa igreja gloriosa que está sendo preparada para esse dia maravilhoso. No nome de Jesus, você é muito bem-vindo. Glória a Deus por isso. Nós vamos orar agora e eu quero só incentivar cada um de nós que você possa estar conectado na igreja através dos nossos lives. Se por acaso você faz parte da igreja, mas não está em nenhum live, pode mandar o seu nome também por esse telefone e nós vamos te conectar um dos nossos lives que acontece, a reunião semanal que acontece em algum dia, e você vai poder participar também no nome de Jesus. Vamos orar agora, encerrando. Levante as suas mãos, vamos glorificar a Cristo por esse tempo, por essa revelação, por essa palavra maravilhosa. Oh Senhor, nós queremos, Pai, levantar as nossas mãos e a nossa voz, Senhor, para dizer: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos comprou com o teu sangue, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu o teu Espírito Santo, que nos prepara como uma noiva para aquele dia maravilhoso, aquele dia glorioso, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, nós te exaltamos, Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nós te amamos muito. Até o próximo culto.